Antes de eu entrar no espaço entrevista, né, já está aqui presente no nosso estúdio, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Pirapora, Dilson de Oliveira, a quem eu já agradeço, né, por estar aqui presente para a gente estar falando sobre esse momento dos metalúrgicos aqui em Pirapora. Então, assim, a gente fica assim meio que, não é só dos metalúrgicos. Quando eu anunciei o Dilson aqui como convidado no programa de hoje, muitas pessoas me informando, presidente, que a Santo Antônio hoje está demitindo funcionários. 3 pessoas foram demitidas hoje. Assim que eu anunciei a presença do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Oliveira aqui no programa, pessoas me ligando que infelizmente a fábrica Santo Antônio também da área têxtil está fazendo aí, está demitindo também. Então a gente fica muito triste, né, com essa situação. Antes disso estava falando da Aliasa, da Minas Liga, agora a gente já fala da Inonibras, da Santo Antônio. Realmente é uma questão complicada. Mas antes de falar com o meu amigo Dilson Oliveira, eu quero falar em Inonibras, né? Eu tenho que mandar um abraço pro meu amigo Carlos Antônio Moreira, meu amigo Moreirinha, e Dona Isabel, completando hoje 31 anos de casado. Que beleza, hein, Moura? Desejo a você e Dona Isabel que essa relação dure por muitos e muitos anos. Vocês são pessoas especiais, você sabe disso, o tanto que eu gosto de você, meu amigo Moura, e espero que essa data possa repetir por muitos e muitos anos. Hoje é de festa lá na casa de Dona Isabel e do amigo Carlos Antônio Moreira, Moreirinha, que dedicou boa parte da sua vida a trabalhar na empresa Inonibras e hoje, graças a Deus, usufrui da sua aposentadoria, a aposentadoria entre aspas, né? Que ele tá lá vendendo aquela aguinha de coco dele em frente à Fundação Hospitalar. Grande abraço, viu, mano? São 12h21. O programa Chamada Geral agora tem... Entrevista. Espaço Entrevista, e para minha satisfação recebendo o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos aqui de Pirapora, o amigo Dilson Oliveira. Não gostaria, né, presidente, a gente está falando sobre esse assunto, que a gente poderia estar falando de aumento salarial, de aumento de demanda, mas infelizmente o momento não é isso. O momento é de falar infelizmente, de demissões que continuem agora. Essa que não sei se pegou o senhor de surpresa, porque o senhor sempre falava que a Inonibras estava, né, segurando, e a Inonibras também demitindo. Boa tarde, Dilson, obrigado por atender o nosso convite. Boa tarde, Rogério. Também mandar um abraço pro Moreira, né, já que está aniversariando. 31 anos, hein, rapaz? 31 anos de matrimônio, né, não é fácil, não. Então um abraço pro Moreira, sua esposa e sua família. Dona Isabel, uma santa aguentar que ele tem 31 anos, né, rapaz? É verdade. Então, Rogério, na verdade a gente deveria, né, tá falando aqui de conquistas e não de derrotas, né? E a gente que já falou tanto a respeito das demissões na Aliasa e Minas Liga, né, que empresas que demitiram mais de metade dos seus trabalhadores, pelo menos segundo nossos cálculos, né? E a gente falava que a Inonibras, ao contrário, ela fez até algumas admissões durante o ano passado, né, de 2014. E tanto o sindicato como a sociedade Pirapora e principalmente os trabalhadores, fomos todo mundo pego de surpresa na sexta-feira, dia 2, onde a empresa de um dia só mandou, pela nossa avaliação, mais de 50 trabalhadores embora. Para uma empresa que tem 120, 119 trabalhadores, isso está mais do que caracterizado, dispensa em massa. E dispensa em massa, como a gente já falou em várias outras oportunidades, teria que negociar com o sindicato, discutir critérios, né, ver quem é que poderia, as pessoas que estavam mais propensas a demitir, as pessoas que queriam aposentar, os mais idosos, essas coisas. A gente teria que estar discutindo isso, e isso não foi feito, infelizmente. Isso não passou pelo sindicato, presidente? No momento algum o sindicato foi chamado para nenhuma negociação? Não. A gente, quando a gente ficou sabendo, quando nós tivemos a notícia, né, foi de manhã cedo, no dia 2, numa sexta-feira, que a empresa já tinha mandado uma quantidade muito grande de trabalhadores embora. Aí no turno da tarde, durante o dia também, acabou de mandar o resto, né? Então, assim, não teve nenhum contato com o sindicato, não teve nenhuma negociação, e isso a gente, na nossa avaliação e pela legislação, é ilegal. Pois é, presidente, aí se fala até em fechamento da empresa, e quais são, o que o sindicato vem fazendo depois dessa bomba, vamos dizer assim, que caiu aí na última sexta-feira? Então, muito pouco o sindicato pode fazer, até por agora, porque tudo está de recesso, né? A gente fizemos contato com o Ministério Público do Trabalho, os procuradores ainda estão de recesso, né? Teve até uma que passou lá ontem, mas só de passagem.
a justiça está de recesso, então assim, não pode fazer muita coisa não. E isso também foi uma estratégia da empresa, demitir exatamente no meio do feriado, né, já que era na sexta-feira, e o dia primeiro foi na terça da outra semana, então pegou todo mundo realmente de surpresa. Mas nós tivemos uma reunião com a empresa, conseguimos uma reunião com a empresa na segunda-feira, né, onde a empresa... Porque realmente tem um papo que a Inonibras vai fechar as portas. Isso é papo, né? Quando a notícia é ruim, às vezes pode ser só um alarme falso, mas às vezes pode ser verdade também, né? Então, tem muita gente falando na rua, e na rua às vezes a gente sabe de coisa muito mais do que na fábrica, é que a empresa vai fechar. Eu particularmente não acredito que uma empresa igual a Inonibras vai fechar as portas. É uma mina de ouro aquilo ali. Qualquer uma delas aí, vai fechar as portas assim? Não. Mas o papo que rola aí. Conversando com a empresa, com a direção da empresa na segunda-feira, o Wilson, que é o representante, é o RH da empresa, ele garantiu para nós que a empresa não vai mais demitir, que as demissões pararam, que eles não têm mais intenção de demitir ninguém, né? Aí perguntamos ele se isso ia perdurar por muito tempo, porque com a Aliança também começou, foi assim, por enquanto já tem mais de um ano que a empresa está parada, totalmente parada. Ele falou que a perspectiva da empresa de voltar a funcionar normal no final do mês de maio até o mês de junho, que ela poderia estar voltando a funcionar. O certo é que eles estão fazendo algo, reparo nos fornos, eles aproveitam para fazer isso, né? E o que ele alegou, perguntando ele qual o motivo que levou a empresa a fazer essas demissões, ele falou que, como todas falam, né, problema da energia, que não conseguiu renovar o contrato com a CEMIG, que ele está procurando comprar energia em outros estados, em outros locais, e que está difícil porque realmente não tem. E está todo mundo com dificuldade para renovar os contratos. Entendeu? Então, tipo assim, a linguagem é a mesma, é por causa de energia. Agora, a Inonibras também vendeu energia. Isso tem que ficar bem claro. A Inonibras, ao longo desses últimos períodos, teve, cada ano que passa, se você olhar o balanço dela, ela teve aumento do seu patrimônio. Ela teve lucros e mais lucros. A primeira medida que a empresa faz, que ela toma quando tem qualquer dificuldade, é em cima dos trabalhadores, dos mais fracos, mandar embora. Que tranquilo, ela tem dinheiro para fazer o acerto desse pessoal, né? Então, uma outra coisa que a empresa nos falou lá é o seguinte, que voltando a funcionar normal, que ela vai recontratar essas pessoas que estão demitidas. O que eu não acredito, porque todas falam isso. Mas... e as pessoas ficam naquela esperança, às vezes tem até alguma coisa para reivindicar, para questionar na justiça contra a empresa, e ele não faz pensando que uma hora ela vai chamar de volta. Depois não chama. Chama um ou outro, mas e nem todos também querem voltar, né? Na época, muitos já mudaram de Pirapora, outros já estão trabalhando em outros lugares, entendeu? Sim, mas falar assim, eu vou recontratar essas pessoas que foram demitidas é uma raridade, é muito difícil. Um ou outro recontrata sim. Até porque quem são os verdadeiros doutores de produção dentro da Inonibras é esse pessoal que ela mandou embora. Qualquer um que ela pegar de fora vai ter que aprender. Um engenheiro que sai da faculdade e vai para a Inonibras, ele vai ter que aprender. Eu já vi muita gente que às vezes não tem nem segundo grau, dá show de engenheiro que chega de fora com aquele status todo. Então, as pessoas que conhecem a produção, que trabalham na produção há muito tempo, igual funcionário de 25 anos de empresa, esses dão show, dão aula para qualquer engenheiro que chega de fora. Então, assim, para a empresa... Se ela realmente pretende recontratar esse pessoal, ela tinha que estudar outras medidas para não mandar embora. Porque até economicamente falando, para ela é um prejuízo. Ela demite todo mundo depois recontrata, para ela é um prejuízo. Então isso aí por si só já fala que ela não vai recontratar essa turma. Mas a gente faz voto que se ela volte a funcionar normal e que chame esse pessoal de volta. A gente faz voto sim, mas eu não acho que vai ser muito fácil isso não. E a gente perguntou à empresa o seguinte, o nosso objetivo lá era a gente rever essas rescisões, né, essas demissões. Tem outras medidas sim que poderiam ser tomadas. Poderia dar férias coletivas, poderia antecipar férias para quem já tirou, poderia dar férias para quem tem férias a vencer, segurasse pelo menos mais uns 60 dias essas pessoas para ver como é que ficava. E não chegar assim no estalo de dedo e mandar essa turma embora sem falar nada com ninguém. Tem sim, tinha como segurar essa turma lá dentro. Só faltava um pouco de disposição da empresa para isso. Em relação à Inonibras, presidente, praticamente metade da empresa então foi mandada embora, né? A Inonibras, o último registro que eu tenho dela é de 119 funcionários. Se ela mandou, na avaliação nossa, 60, de 55 a 60 trabalhadores, praticamente a metade da empresa. E isso é demissão em massa.
né? Isso não pode. Então as empresas, é o seguinte, elas fazem o que elas der na telha, tudo que elas argumentam que é por causa da dificuldade de energia, porque a energia está cara, tá? Mas quando a energia estava a 67 o mega, eles não falavam nada não falavam nada que estava ganhando muito dinheiro. Agora que a energia subiu, quem tem que pagar com isso? Os trabalhadores, né? Lógico. Então, tipo assim, a corda sempre quebra do lado mais fraco. E a primeira medida que qualquer empresa dessa toma, qualquer dificuldade que tem, é mandar os trabalhadores embora. Eu acho que tem outros meios, né? Se é que essas empresas têm alguma responsabilidade social no município, que se não tem, mas deveria ter. Porque eles também recebem incentivo do governo, recebem um monte de incentivo do município, do estado, eu não sei, entendeu? Porque elas devem essa responsabilidade ao município, né? Onde elas ficaram, cada dia que passa, mais ricas, e eu não sou contra a empresa crescer, não. Mas a gente é contra elas demitir dessa forma que demitiu. Tá certo, presidente, estamos de volta com o programa Chamada Geral Show de Informação e hoje recebendo aqui nos estúdios da Rádio Pirapora o presidente do Centro Metalúrgico de Pirapora, Dilson de Oliveira, falando aí sobre as demissões. Vou aqui já para as perguntas do pessoal do Facebook, você que está também ligando pelo 3741-1200, fazer junto conosco aí o programa Chamada Geral Show de Informação. Ô Dilson, Vitória Emanuele tá te perguntando aqui justamente sobre essa questão. Dilson, eles não teriam que pelo menos preparar os trabalhadores para uma possível demissão e não pegá-los de, ela colocou entre aspas aqui, calça curta? Esse foi um dos nossos questionamentos na mesa com a empresa, porque se a empresa, ela na verdade, esse pessoal, eles antecipam o que eles vão fazer daqui 1 ano, 2 anos. Imagina se eles não vão conseguir prever a situação da empresa daqui 2 meses. Porque se a empresa quisesse de fato, se ela tivesse essa predisposição nessa condição, ela poderia estar chamando os trabalhadores, chamando o sindicato e expondo para os trabalhadores a sua condição, a sua dificuldade e tal. Isso também teria que provar para a gente, não é só falar não. Se a empresa está com dificuldade, de fato, ela falaria o seguinte: olha, a situação é essa, nós vamos segurar essa turma aqui mais 2 meses para a gente ver como é que fica. Se daqui a 2 meses a gente não conseguir reverter esse quadro, aí não tem jeito, nós vamos ter que estudar a possibilidade de demissão. Tudo bem, é assim que a gente queria negociar com a empresa. Nós propomos para a empresa para rever essas demissões e a gente esperar pelo menos mais uns 30, 45, 60 dias para a gente ver como é que ficava. Porque ela pode, se o problema dela é por causa da renovação dos contratos de energia elétrica, quem sabe daqui 15 dias, 20 dias, ela não resolve isso. E aí já mandou a turma embora. Então a gente não acredita que é só por causa do problema de energia, entendeu? Aí não pegaria ninguém de surpresa. Agora você em pleno Natal, onde todo mundo está se confraternizando, pessoal, todo mundo sabe que o espírito do Natal, as pessoas quer ter um pouco mais de alegria, quer ganhar presente, dar presente. Aí em pleno Natal, entre Natal e Ano Novo, a empresa faz essas demissões, que não são por metade da fábrica, praticamente manda para a rua. Isso é no mínimo, é arbitrário um negócio desse, né? A Aline está te perguntando assim aqui, Dilson, quando que a energia vai deixar de ser a vilã na área metalúrgica e industrial em Pirapora? Obrigado, Aline. Então, Aline, só para ficar claro, na verdade mesmo, nós, as residências, pagam muito mais caro pela energia do que as empresas. O problema é que as empresas consomem mais. Como ela consome mais, imagina 8 fornos da Minosiga ligados, 24 horas. O consumo é muito. Agora, em se tratando de valor do mega, nós pagamos o triplo do que pagam as empresas. Entendeu? E esse Brasil, que é um Brasil de tantos recursos, que não deveria nem sequer falar em apagão, em falta de energia, hoje nós vivemos nessa situação. Então, nós tem país aí que não tem nem água e não falta energia. E no Brasil, com todos os recursos que nós temos, falta energia. No mínimo, é um descaso das autoridades, né, que deveria cuidar disso, e agora fica aí sem saber o que faz, descontando em cima dos trabalhadores. Nós realmente não sabemos quando é que a energia elétrica vai deixar de ser o motivo, né, de tantas desgraças que tem com relação aos trabalhadores nesse país. Tá te perguntando aqui, a Juliana tá te perguntando quantos fóruns estão ligados lá na Unibras. Na Unibras tinha 2, salvo engano, né? Isso aí, na verdade, eu nem vi lá. Tem 3 diretores nossos do sindicato que trabalham lá.
Mas tem um, parece que tem um funcionando só. Porque tinha 2, né? Tem um. Tá certo. Aí tem aqui o Rafael te pergunta, presidente, em relação às outras empresas, como estamos? Em relação às outras empresas, né? Já o mundo todo acompanhou aí, a gente noticiou bastante, a cidade é pequena, todo mundo conhece quase todo mundo. Né? Aliás, ela, na nossa avaliação, ela mandou mais da metade dos trabalhadores embora porque a gente tem controle só daquelas rescisões, demissões, onde o trabalhador tem mais de 1 ano de empresa, aí de registro em carteira, tem que fazer a rescisão no sindicato, a gente tem um controle. Mas e são muitos trabalhadores novatos que têm menos de 1 ano de registro em carteira, que os acertos são feitos na própria empresa, e esse a gente não tem controle. Então, por isso, eu acho que mais da metade dos trabalhadores foram embora. Né? Que eu saiba, aliás, já fez mais esse ano 3 demissões. Né? A Minas Liga, eu não fiquei sabendo ainda de nenhuma demissão, mas também mandou, na nossa avaliação, quase metade dos trabalhadores também embora. Né? E se a empresa realmente ela pretende continuar funcionando, continuar ativa no mercado, ela não vai mandar 100% dos trabalhadores embora, a não ser que ela vai fechar as portas de fato. Fechar as portas eu acho difícil. Pode acontecer de um outro grupo comprar, outros empresários comprar. Agora fechar mesmo realmente é muito difícil, porque são empresas que dão lucro. Aí no Librás, por exemplo, para quem não sabe, proporcionalmente é uma das empresas que mais ganha dinheiro, que mais tem lucro. Ela é menor do que as outras, o lucro é menor, mas proporcional, ela ganha muito. E outra coisa, a produção da Inonibras, ela mesma produz, ela mesma compra, vai tudo para o Japão. Então não tem crise. Falar que a empresa está em crise, porque para tomar medidas igual a Inonibras tomou, a Liasa tomou, a Minas Liga tomou, ela tem que provar que de fato está em crise, coisa que eles não conseguem. É só balançar, olhar nos dela aí todo ano. No mês de março é o mês que todas as empresas são obrigadas a colocar o balanço delas em jornais. É só olhar para ver se elas teve prejuízo ou teve lucro. Pode até ter diminuído o lucro, mas diminuir o lucro não significa ter prejuízo não, sabe? Porque quando diminui o lucro, também diminui a folha de pagamento, diminui um monte de coisa. Então tudo isso tem que ser estudado. Só que as empresas não olham isso. Qualquer dificuldade que elas têm, a primeira medida delas, mandar funcionário embora, né? E aí, engraçado que a gente passa... Eu tenho 27 anos de empresa. É muito comum você, a vida inteira, ser chamado de parceiro, de colaborador, que nós somos todos somos uma família, e o chefe começa a bater não, nós temos que crescer junto, mas e aí? E agora? Como é que fica a vida do trabalhador? Quer dizer, que agora a empresa não lembra mais que é parceiro, não lembra mais que é uma família, não lembra mais que o cara era um colaborador, que esse negócio de colaborador... Isso aí foi criado pelo capitalismo, né? Colaborador. É colaborador como? Você entra com o pescoço e a empresa com a forca. Porque agora, na hora que a pessoa mais precisa, ele é demitido. E aí não quer nem saber. A empresa, se vê o cara na rua, faz de conta que nem conhece. Presidente, tem uma luzinha verdinha no fundo do túnel? Assim, aí a gente tem que também dar uma sondada assim de modo geral. Não vamos voltar o canhão só para Pirapora, porque não é só em Pirapora que está acontecendo demissões, não é só em Pirapora que tem empresa com dificuldade. Né? A gente sabe os setores que têm mais dificuldade, que têm menos dificuldade. A gente sabe a empresa que com a crise até ganhou muito mais dinheiro, como foi o caso dessas de Pirapora, que venderam energia cara. Entendeu? Tudo isso a gente tem que avaliar. Agora existe uma crise. Isso aí é claro para todo mundo, que existe uma crise. A gente sempre acredita, e é muito assim, sempre que a gente está no final do ano, que o ano que vem seja melhor, vamos todo mundo dar as mãos, vamos ter esperança, aquela coisa toda. Então, a esperança que a gente tem, de fato, é que essa crise passe e que as coisas voltam a funcionar como funcionava antes, né? Ver a Liasa com os 4 fornos ligados, ver a Minas Liga com 8 fornos ligados, essa é a nossa esperança. Né? Agora, alguma coisa tem que se fazer. Nós estamos sabendo, a gente que é do sindicato, e a gente está também se preparando para isso, que está vindo, nesse ano nós vamos receber muitas bombas, conforme a própria presidente Dilma noticiou, a quantidade de direito que ela quer retirar, né? E isso eles fazem dentro de um estado de dedo, não tem dificuldade nenhuma. Então nós vamos ter sim muita dificuldade esse ano, mas assim, são as dificuldades que nos mantêm ativos. Em relação aliás, o presidente até tem um acordo, né, salvo engano, judicial, que em janeiro ela voltaria suas atividades, né? Não, nós tem algumas ações
contra a Aliasa, né? E numa audiência de um processo que teria que ser feita uma perícia na fábrica. Como a fábrica estava desligada, nós solicitamos ao juiz que adiasse essa perícia, porque como é que você vai periciar uma empresa que está desligada, desativada, praticamente? Né? A gente aí questionando assim, quando é que vai religar os fornos para fazer essa perícia. E a advogada da empresa falou que o seguinte, para ser mais claro, que seria agora no mês de janeiro de 2015, que religaria os fornos. Mas ela já prometeu religar os fornos lá para o juiz 2 vezes. E nenhuma das primeiras 2 vezes ela cumpriu. Então, tipo assim, também não me iludo com isso não. Entendeu? Agora, aliás, ela está investindo, está colocando filtro, entendeu? Ou ela religa, então não sei o que, vai ficar com esse forno. Porque agora acabou a mamata de comprar energia barata e vender caro. Essa é a dificuldade que eles estão falando que estão tendo, né? Não tem como você funcionar pagando tão cara a energia. Entendeu? Mas não sei, isso aí já é uma briga de empresa, governo, CEMIG, sei lá, quem produz energia elétrica, né? Nós já perdemos muitos trabalhadores da Aliasa e Minas Livre que foram demitidos, pessoas prestes a aposentar, tem um monte de problema, pessoas doentes, que a empresa, principalmente a Aliasa, está mandando embora, né? Mandou embora. E eu não me iludo que as demissões vão parar, não. Agora, vamos ver, né? Daqui para frente o que vai acontecer. Olha, são 12 horas e 45 minutos. Infelizmente, eu até disse isso aqui, gostaria de estar aqui conversando com o presidente sobre alguns assuntos, né, que aumento o nível de emprego em Pirapora e outros assuntos, mas infelizmente temos que estar também falando sobre esse assunto, que é o assunto que está dominando as rodas aqui de Pirapora, muitas pessoas falando sobre, você não vai falar sobre o fechamento da Inonibras, né? Então assim, ninguém melhor que o presidente do sindicato para estar aqui falando sobre essa questão. E o pessoal da Inonibras também quiser se pronunciar, fique à vontade com a gente vai estar falando sobre essa questão. Eu até antes de ir para o intervalo, presidente, o pessoal, alguns que me ligaram hoje pela manhã, me falaram assim: Rogério, eu acabei fazendo empréstimo consignado e eu estou simplesmente desesperado. Chegou isso lá até o sindicato, presidente Dilson? Na verdade, muita gente. Na verdade, as empresas, elas fizeram, numa época aí, 2012, 2013, uma campanha dentro das fábricas para que os trabalhadores pegassem empréstimo consignado, junto ao Bradesco, Itaú, um monte de banco aí. E na época nós alertamos os trabalhadores, porque no sufoco todo mundo anda. Se toda vez que você estiver no sufoco, você for recorrer a banco, e banco eles não perdem, né? Então fica complicado. Porque a empresa, tudo bem, a pessoa às vezes está no sufoco, vai lá e pega o empréstimo. Mas isso não segura o emprego da pessoa. E se a pessoa for demitido no meio desse empréstimo, como é que vai fazer? Então, muita gente, mas muita gente mesmo, mais da metade dos trabalhadores hoje estão devendo para o banco esse empréstimo consignado. E para o banco, esse empréstimo é muito bom, porque ele é descontado em folha, lá não tem dificuldade nenhuma, o dela está garantido, o do banco está garantido, né? E aí a pessoa chega no sindicato, faz a rescisão das verbas rescisórias dele, pode descontar no máximo 30% para o banco, e muitas vezes esse trabalhador demitido, ele ainda fica devendo o banco, porque aquele dinheiro não é o suficiente para pagar tudo que ele está devendo. Ele fica devendo o banco, aí ele fala assim: agora, como é que eu vou fazer para pagar esse banco? Aí a empresa fala assim: não, agora você tem que ir lá, você vai lá e negocia com o banco, porque aqui a gente já descontou aqui a parte legal que pode descontar para o banco. E a gente alertava as pessoas: cuidado com esse empréstimo, porque isso aí, se a empresa falasse assim: olha, você faz o empréstimo e eu garanto para você o seu emprego até você pagar o empréstimo. Ótimo, só que não é assim. Não é assim. A empresa, na época lá, todas as 3, fizeram campanha, não vão fazer empréstimo. E o empréstimo é no seu CPF, né? Exato. Entendeu? Aí, quando a pessoa não pagar, é ele que vai responder por aquilo. Não é a empresa, não. A empresa, ela é uma mediadora, ela faz o repasse para o banco. Eu não sei até que ponto que a empresa ela também é beneficiada com isso, porque na verdade foi uma campanha que foi feita para o trabalhador fazer esse compromisso junto aos bancos. Então realmente é uma dificuldade, além dele ser demitido, e muitas vezes ele ainda fica devendo o banco. Eu falo para a turma: você vai lá e fala: eu devo, não nego, pago quando eu puder, porque eu não posso tirar o feijão da boca da minha família para pagar banco.
E na época que foi feito esse contrato, que ele tomou esse empréstimo, ninguém questionou isso não. E aí, eu vou ter meu emprego de volta? Meu emprego seguro? Até eu conseguir pagar esse empréstimo? Então, sim, realmente é uma dificuldade, porque como os trabalhadores ganham tão pouco e se desconta tanto, muitas vezes eles são obrigados realmente a ocorrer. Ninguém vai ali porque acha fazer gracinha, não. Mas a maioria dos trabalhadores das fábricas hoje estão devendo bancos. Presidente, tem um ouvinte que ligou aqui, né, por 374.200, dizendo que é ex-metalúrgico, que trabalhava sempre naquele turno de 8 horas, e aí o sindicato brigou e conseguiu reduzir para 6 horas, e existe até um processo nesse sentido. Ele te pergunta se tem novidades sobre esse processo. Então, esse processo é o 774 de 2006. É o maior processo que já tramitou nessa vara de trabalho de Pirapora. A novidade, assim, não é novidade para a maioria, que muita gente pergunta, a gente passa e-mail. E nós ganhamos a ação aqui em Pirapora, a empresa recorreu, é um direito dela, para Belo Horizonte. Nós ganhamos, a decisão de Pirapora foi mantida em Belo Horizonte, que é a segunda instância, e a empresa, como é direito dela, recorreu para Brasília. Esse processo a última pesquisa que eu fiz, ele já estava indo para Brasília. Chegando em Brasília, não tem mais para onde recorrer, é a decisão que for tomada lá, vai voltar para Pirapora, e nós temos convicção que nós vamos ganhar esse processo, né? Agora, depois que esse processo voltar para Pirapora, vai entrar em fase de cálculo, essa coisa toda também demora, por ser um processo muito grande, né? Em Belo Horizonte, aqueles documentos que são mais de 100 volumes, eles terão que ser todos digitalizados e mandados para Brasília, e o documento físico, que são os documentos mesmo, as folhas lá, as páginas, volta tudo para Pirapora, né? E dali para frente vai só digitalizado para Brasília para analisar, tomar a decisão que tiver que tomar e voltar para Pirapora, porque aí não tem mais para onde ela recorrer. Ela pode recorrer de outras coisas, como por exemplo de cálculos, ela pode recorrer. Mas o mais importante é que nós, e a fase mais difícil foi aqui em Pirapora, que é a fase de provas, de perícia, de muitas outras coisas, né? Nós ganhamos. E como em Belo Horizonte foi mantido, nós achamos que em Brasília também esse processo, essa decisão vai ser mantida, né? E se Deus quiser, nós vamos ganhar esse processo. Presidente, eu sei que você tem um outro compromisso, vou te liberar, te agradecer por ter atendido o nosso convite, vindo aqui abrilhantado como sempre no nosso programa, trazendo informações, mesmo que não sejam boas informações, mas sempre com a precisa que o senhor tem com a nossa emissora. Quero te agradecer e deixar o microfone nas suas considerações finais. Não, eu que agradeço, né, de poder estar aqui falando em nome dos metalúrgicos, e só dizer para os metalúrgicos que nós estamos preparando um boletim que a gente vai estar soltando na base com bastante informações, não só a respeito dessas emissões, né, mas outras informações que são de interesse da categoria. Um grande abraço. E, infelizmente, a gente não noticia só boas coisas, né, as coisas ruins também que a gente tem que estar falando para os companheiros.